Meu nome é Kira Carter, tenho 35 anos, sou mãe solteira e moro em um apartamento acolhedor em Portland, Oregon. As ruas sempre molhadas pela chuva e as florestas verdes e densas me fazem sentir em casa. Meus dias giram em torno do meu filho de 12 anos, Noah, cujos olhos curiosos e paixão por biologia marinha me lembram muito o pai dele, James. Trabalho meio período como fotógrafa, registrando a beleza da natureza e de famílias, e também sou assistente administrativa em uma escola, o que ajuda a manter as contas em dia. A vida nunca mais foi a mesma desde que James, que era oficial da guarda costeira, morreu numa missão de resgate, 6 anos atrás. Desde então, tenho criado Noah sozinha. Aprendi a valorizar cada centavo e a encontrar alegria nas pequenas coisas, como o riso do Noah quando avistamos focas na costa do Oregon. Mas nada me preparou para o telefonema que mudaria tudo. Era um sábado de manhã, daqueles em que o ar cheira a pinho e parece que tudo pode acontecer. Noah surgiu correndo na cozinha, com os tênis desamarrados, empolgado para andar de bicicleta com o amigo Liam no Forest Park. Mãe, o pai do Liam vai levar a gente para as trilhas. Posso ir? Perguntou ele, já enfiando uma torrada na boca. Levantei os olhos do café e sorri com o entusiasmo dele. Capacete e celular? Lembrei, fazendo nossa checagem de segurança habitual. Ele revirou os olhos, como sempre fazia. Mãe, eu não sou mais um bebê. Baguncei o cabelo cor de areia dele, mesmo com a tentativa dele de escapar da minha mão. Me ajuda aí. Volta às 4, temos que comprar os materiais do seu projeto de ciências. Tá bom, disse ele, sorrindo antes de sair pedalando com os amigos. Acenou para mim enquanto eu observava pela janela. Aquele foi o último instante da nossa vida como era antes. Às 11h18, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Uma voz feminina, calma mas séria, perguntou se eu era a mãe de Noah Carter. Meu coração disparou. Ela explicou que um carro havia invadido a ciclovia e atropelado Noah. Ele estava em estado crítico, a caminho do Hospital Geral de Portland. O mundo girou. Não lembro de pegar as chaves, nem de dirigir. Só me recordo de correr pelas portas automáticas do hospital, sussurrando o nome do meu filho para a recepcionista. Ele está em cirurgia, disse ela gentilmente. Vou chamar alguém para atualizá-la. Logo depois, uma assistente cirúrgica me encontrou em uma sala silenciosa. Seus olhos suaves tentavam me acalmar enquanto explicava os ferimentos de Noah: traumatismo craniano grave, fratura no fêmur, costelas quebradas e hemorragia interna. O neurocirurgião estava tentando conter o inchaço cerebral, mas as próximas 24 horas seriam decisivas. Ele vai morrer? Perguntei, com a voz falhando. Ela foi sincera. Ele é jovem e saudável, isso joga a favor dele. Mas é uma situação muito grave. Chorando, liguei para o meu pai, Robert. Mal consegui falar. Ele prometeu vir o mais rápido possível. Fiquei na sala de espera, cercada por outras famílias igualmente aflitas. Meu mundo se reduziu a um único pensamento: Noah precisava sobreviver. A cirurgia durou 6 horas angustiantes. Andei de um lado para o outro, os tênis rangendo no chão de linóleo, repetindo orações para o universo que eu torcia para estar ouvindo. Cada som vindo dos corredores fazia meu coração saltar, com medo ou esperança de ser sobre meu filho. Quando o cirurgião apareceu, seu rosto estava sério, mas calmo. Conseguimos estancar o sangramento no cérebro do Noah, ele disse, mas o inchaço ainda é significativo. Ele está em coma induzido para o cérebro ter tempo de se recuperar. Ele me alertou sobre os tubos, as máquinas, os curativos. As próximas 48 horas seriam cruciais. Quando entrei na UTI e vi meu filho, minhas pernas quase cederam. Aquele menino cheio de energia, que há poucas horas falava de peixes e marés, agora estava imóvel. A cabeça enfaixada, um ventilador respirando por ele. O rosto inchado e machucado, quase irreconhecível. Me sentei ao lado da cama, segurei a mão dele com cuidado, desviando da agulha do soro. A enfermeira Raquel se aproximou e me encorajou. Fale com ele. Ele pode ouvir você. Com a voz trêmula, comecei a contar sobre o acampamento de biologia marinha que estávamos planejando para o verão, sobre a vez em que ele se vestiu de mergulhador no Halloween para homenagear o pai. Prometi que visitaríamos o aquário assim que ele acordasse. E continuei falando.
porque, naquele momento, o silêncio parecia perigoso demais. Meu pai chegou naquela noite e me envolveu num abraço que desabrochou uma enxurrada de lágrimas. Você não está sozinha, Sarah, ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Ele ficou comigo até o anoitecer, tentando me confortar. Mas minha mãe, Linda, não apareceu. Ela está ocupada com um evento de caridade, explicou meu pai, meio envergonhado. Mas está rezando pelo Noah. Assenti, sem forças para processar a dor da ausência dela. Aquela primeira noite no hospital, recusei-me a sair do lado do Noah. Me enrolei em um cobertor do hospital e me acomodei na poltrona reclinável, sem querer perder nenhum segundo. A equipe da UTI virou meu apoio. Raquel, uma das enfermeiras, explicava os termos médicos complicados, me trazia café e, com delicadeza, insistia para que eu comesse alguma coisa. Mas eu não conseguia me afastar. Sentia que, se saísse, algo ruim podia acontecer ou que Noah acordaria assustado sem mim por perto. Crescendo em Seattle, sempre vivi sob a sombra das expectativas da minha mãe. Nossa casa à beira-mar parecia saída de revista, reflexo do sucesso dela como corretora de imóveis. Mas por dentro, tudo era pressão constante. Linda cobrava perfeição em tudo, notas, comportamento, aparência. Minha irmã mais nova, Clary, era seu orgulho. Inteligente, articulada, sempre impecável. Tirava 10 em tudo, encantava a todos. Eu, por outro lado, nunca fui preguiçosa, tinha boas notas, jogava futebol, era dedicada. Mas, para minha mãe, eu simplesmente nunca era suficiente. Por que você não pode ser mais como a Clary? Ela repetia como um mantra. Se Clary tirava um 10, meu B era um fracasso. Se ela ganhava um troféu, meu gol da vitória passava batido. Meu pai, Robert, um engenheiro quieto e gentil, tentava aliviar a situação. Sua mãe só quer o melhor para você, dizia. Mas isso não apagava a dor. No ensino médio, desisti de tentar agradá-la. Comecei a trilhar meu próprio caminho. A fotografia virou meu refúgio, um jeito de capturar momentos verdadeiros, espontâneos. Também comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo de animais, onde os miados e ronronares eram mais acolhedores do que qualquer elogio falso. Essas paixões me deram um senso de identidade que minha mãe nunca conseguiu controlar. Apesar de nunca deixar de desejar a aceitação dela, aprendi a seguir em frente sem isso. Foi na faculdade que conheci James, cadete da guarda costeira, com um sorriso caloroso e um coração íntegro. Ele não me via como a filha imperfeita de Linda. Ele via a mulher que amava pôr do sol, que ria alto das próprias piadas ruins, que sonhava grande. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me enxergava. Quando contei aos meus pais que estávamos noivos, aos 22 anos, Linda explodiu. Um garoto da guarda costeira? Você vai jogar sua vida fora. Ela desdenhou da profissão dele, da minha escolha. Mas eu não recuei. Casamos em uma cerimônia pequena em Portland. Linda foi, claro, mas apareceu com um sorriso forçado, criticou o local e falou mal do meu vestido simples. Meu pai, no entanto, me entregou um cheque escondido, sussurrando. Tenho muito orgulho de você. Noah nasceu um ano depois, uma mistura perfeita da alma aventureira do pai com os meus olhos verdes. Até Linda, aos poucos, foi se derretendo por ele, embora não deixasse de opinar sobre tudo. Achava que ele passava tempo demais em frente à tela, que a rotina era desorganizada. James foi convocado 2 vezes, e, nesses períodos, contei com meus pais para me ajudar. Mas o apoio de Linda vinha sempre acompanhado de críticas à minha forma de criar Noah, ao meu trabalho como fotógrafa meio período, ao que ela chamava de a minha vida desorganizada. Então, aos 29 anos, tudo desmoronou. 2 policiais apareceram na minha porta. Uma bandeira dobrada nas mãos, e a notícia que despedaçou meu mundo: James havia morrido durante uma missão de resgate na costa do Oregon. Noah, com apenas 5 anos, não conseguia entender por que o papai não voltava. A dor me consumia por dentro, mas eu precisava ser forte por ele. Recomecei nossa vida em um apartamento menor, aceitei um emprego em tempo integral e me apeguei à missão silenciosa de manter viva a memória de James. A resposta da minha mãe à morte do James foi me sufocar ainda mais. Volte para Seattle, ela dizia, como se eu fosse incapaz de criar meu filho sozinha. Quando recusei,
ela encontrou outros jeitos de tentar controlar a situação. Começou a dar presentes caros para o Noah, coisas que eu jamais poderia pagar. A mamãe não pode comprar isso, mas a vovó pode, ela fazia questão de dizer, na frente dele. Agendava passeios nos fins de semana em que ele estaria comigo e, quando eu recusava, me fazia parecer a mãe cruel. Enquanto isso, a vida da Clary brilhava como uma vitrine. Casada com um executivo da área de tecnologia, morava em uma casa chique em Seattle e criava gêmeos impecáveis. As reuniões de família viraram palco para comparações constantes. Os filhos da Clary já estão criando aplicativos. O Noah ainda está com dificuldades com frações? Mesmo ferida, eu mantinha a paz por causa do Noah. Ele adorava os primos. E, às vezes, quando Linda me deixava em paz por 5 minutos, quase parecia que éramos uma família de verdade. Meu pai continuava sendo meu porto seguro. Ligava só para perguntar como eu estava, deixava bilhetes carinhosos, discretos, mas cheios de apoio. Noah e eu criamos nosso próprio universo em Portland. Fazíamos trilhas no Forest Park, ele se divertia no clube de ciências falando animado sobre vida marinha, e sonhávamos com uma viagem ao aquário da Baía de Monterey. Estávamos nos reconstruindo. Aos poucos, nos curando da ausência do James. Até que o acidente do Noah virou tudo de cabeça para baixo. Sentei no hospital, agarrada à mão dele, sem saber que a pior provação ainda estava por vir, e não dos médicos, mas da minha própria mãe. 3 dias depois de ele entrar em coma, eu estava exausta. Mal comia, mal dormia, vivendo ao som dos bips das máquinas. As enfermeiras, principalmente a Raquel, me davam forças. Explicavam os exames, me ofereciam café, pediam para eu descansar. Os pais do Liam deixaram roupas para mim. Meus colegas de trabalho enviaram refeições. Eu não conseguia engolir nada. Os pais do James, na Califórnia, ligaram dizendo que podiam pegar o primeiro voo. Pedi que esperassem. O estado do Noah era estável, com pequenos sinais de melhora, pressão intracraniana controlada, oxigenação melhor. Mas ele ainda não tinha acordado. Na tarde do 3º dia, Raquel insistiu. Vá tomar um banho. Eu fico com ele. 20 minutinhos. Cedi, relutante. Peguei uma muda de roupas limpas. Ao sair do quarto, meu celular tocou. Era Linda. Depois de dias em silêncio, por um instante, achei que ela finalmente tivesse entendido a gravidade da situação. Kiara disse, com a voz trêmula. Preciso que você venha para Seattle amanhã às 2. A Clary vai dar a festa de aniversário dela e eu estou sobrecarregada. Fiquei imóvel. O corredor do hospital pareceu girar. Mãe, o Noah está em estado crítico. Eu não posso sair daqui. Ela suspirou fundo e endureceu o tom. Os médicos estão cuidando disso. Clary organizou essa festa há meses. Se você não vier, vou cortar a bolsa da faculdade do Noah. Meu filho estava lutando pela vida, e ela estava falando de uma festa. A tristeza que me sufocava foi engolida por uma fúria surda. Mãe, o Noah pode não sobreviver. Eu não vou deixá-lo por causa do aniversário da Clary. O silêncio do outro lado da linha foi cortante, até que a voz da minha mãe voltou, fria como gelo. Lealdade familiar é uma via de mão dupla, Ceará. Se você não aparecer, não espere mais nada de nós. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. 35 anos de controle, críticas e condições, tudo aquilo se cristalizou como uma verdade que eu já sabia, mas que agora não podia mais ignorar. Eu escolho o Noah, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Adeus. Desliguei. Apaguei o número dela. E voltei para o quarto do meu filho, tomada por uma estranha sensação de paz, apesar do caos à nossa volta. De volta ao leito do Noah, sentei ao lado dele. O peso de ter cortado laços com a minha mãe se misturava ao medo constante de perder meu filho. Raquel percebeu minha expressão abatida. Está tudo bem? Ela perguntou. Não, na verdade, não o admiti, com sinceridade. Mas estou aqui. Pelo Noah. Os monitores apitavam em ritmo constante, lembrando o quão frágil era seu estado. A dúvida me corroía por dentro. E se eu tivesse cometido um erro? A bolsa da faculdade do Noah, o único recurso de longo prazo que eu não teria como substituir com meu salário.
Será que estava sacrificando o futuro dele? Então, me lembrei de uma cena que ainda me doía. Noah, aos 7 anos, voltando de um fim de semana com Linda, me olhou e perguntou: Mãe, a gente é pobre. A vovó disse que teríamos uma casa grande se você tivesse se casado com um homem rico. Naquele dia, me doeu mais do que qualquer crítica da minha mãe. Ela usou seu dinheiro para envenenar a visão do Noah sobre nossa vida. Para pagar, aos poucos, os sacrifícios que James e eu havíamos feito por ele. Eu segurei meu filho no colo e disse que o amor e o lar que tínhamos eram mais do que suficientes. Agora, apertando sua mão pequena e inerte, sussurrei: Eu fiz a coisa certa, meu amor. Eu estou aqui. Não vou te deixar. Mais tarde, meu pai ligou, a voz hesitante. A sua mãe me contou da briga, ela disse que você foi desrespeitosa. Respirei fundo e contei tudo. O ultimato. A festa. O chantagem com a bolsa do Noah. Mesmo exausta, minha voz saiu firme. Pai, o Noah está em coma há 3 dias, e ela está preocupada com uma festa de aniversário. Ele suspirou. A sua mãe não sabe lidar com crise. Ela está com medo. Isso não é desculpa, respondi, com doçura, mas com firmeza. Eu te amo, pai. Mas eu não posso continuar vivendo isso. Ele prometeu me visitar em breve, mas senti uma distância nova crescendo entre nós. A única coisa que me importava agora era o Noah. Na manhã seguinte, algo mudou. O Dr. Nuan, neurologista do Noah, compartilhou uma boa notícia. O inchaço cerebral está diminuindo. Um pequeno passo, mas promissor. Hoje vamos começar a reduzir a sedação. É uma maratona, não uma corrida. Agarrei aquelas palavras como se fossem corda em meio a um naufrágio. Mais tarde, enquanto observava cada detalhe do rosto do Noah, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Clary. Mamãe disse que você vai faltar à minha festa. O Noah está doente, mas são só algumas horas. Manda pelo menos um presente. Fiquei encarando a tela, atordoada. Só doente? Meu filho estava em coma, e ela queria um presente. Outras mensagens vieram logo depois, de tios e primos todos falando da festa. Nenhum sequer perguntou pelo Noah. Foi ali que percebi, as prioridades deles estavam muito além da ameaça da minha mãe. Naquela noite, enquanto ajudava a fisioterapeuta a movimentar as pernas do Noah, aconteceu o impossível. Senti seus dedinhos se mexendo dentro da minha mão. Raquel. Você viu isso? Perguntei, sem fôlego. Ela correu para os monitores. Sim. Atividade cerebral aumentando. Noah, é a mamãe, filho, sussurrei, me inclinando. As pálpebras dele tremeram. E então, com esforço, se abriram por um segundo. Os olhos estavam desfocados, mas estavam abertos. As lágrimas caíam silenciosamente do meu rosto. E naquele instante, soube. Escolher o Noah nunca foi um erro. Foi o maior acerto da minha vida. Noah entrou apressada, confirmando o que eu já sentia no fundo do coração: Noah estava saindo do coma. É um processo gradual, alertou ela. Mas a esperança foi esmagadora, arrebatadora. A festa da Clary acontecia a quilômetros dali, em Seattle. Mas eu estava exatamente onde precisava estar. Escolher o Noah em vez do drama da minha família foi como me libertar de correntes que eu carregava há uma vida inteira. E então, a recuperação dele ganhou força. Pela manhã, Noah já conseguia ficar acordado por mais tempo, respondendo a comandos simples. O Dr. Naguan retirou o ventilador, e ouvir aquele som rouco de água escapando de seus lábios foi a coisa mais doce que eu já ouvi. Ele ainda estava frágil, a memória nebulosa, mas ele estava ali. Meu menino tinha voltado. Eu ajudava a beber um pouco de água quando Linda e Clary invadiram o quarto, sem avisar. Tentamos falar com você, disse Linda, já com aquele tom acusador. O aniversário da Clary foi arruinado por sua causa. Os olhos de Noah se moviam de uma para outra, confusos. Coloquei o copo no chão, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Desliguei o celular quando Noah acordou e disse, séria: Podemos conversar lá fora? No corredor, Linda despejou toda a sua raiva.
Sua ausência foi um constrangimento. Você podia ter vindo por 1 hora, só para marcar presença. Clary completou. Tivemos que remarcar o fotógrafo. O retrato de família ficou incompleto sem você. Olhei para as duas, incrédula. O Noah quase morreu, e vocês estão bravas por causa de uma foto? Minha voz estava firme. Não era grito, era convicção. Eu estava aqui quando ele abriu os olhos. Era aqui que eu tinha que estar. Linda zombou. Os médicos estavam cuidando dele. Você nem precisava estar por perto. Dei um passo à frente, olhando nos olhos dela. Eu sou a mãe dele. E eu decido do que ele precisa. Vocês podem vê-lo por 5 minutos, uma de cada vez e só se forem uma presença de apoio. Linda fechou a cara, mas aceitou, a máscara de avó escorregando quando entrou no quarto. Fiquei observando cada detalhe, atenta, protegendo a paz do Noah acima de tudo. O ano seguinte foi todo sobre sua recuperação. Noah enfrentou a fisioterapia com a mesma determinação que me lembrava o James. Começou com andador, depois passos curtos, até caminhar de novo. As dores de cabeça e lapsos de memória vinham, mas nunca apagavam seu brilho. Ria com o Liam, voltava a desenhar peixe sua paixão antiga. Meus colegas de trabalho limparam nosso apartamento. Os pais do James vieram e ficaram semanas conosco, seu carinho foi nosso porto seguro. Voltei a trabalhar como fotógrafa freelancer, cobrindo eventos locais para recomeçar financeiramente já que Linda nos cortou completamente. Ela nos excluiu do testamento e da confiança da família. Papai ligou, envergonhado, mas ainda preso à lealdade dela. Eu não tive escolha, Tiara. Você sempre teve, pai, respondi, sem mágoas, mas com verdade. Clary começou a mandar presentes para o Noah, passos tímidos em direção a algum tipo de reconciliação. Mas as visitas da Linda eram encenações, pontuadas por críticas disfarçadas de conselhos. Me mantive firme. Limitei o acesso delas. Meu foco era proteger o Noah, sempre. No seu 13º aniversário, fizemos uma festa no nosso pequeno apartamento. Veio a família do Liam, colegas do meu trabalho, e os avós paternos participaram por videochamada. Papai passou rapidamente, com presentes genéricos e uma presença cautelosa. Mais tarde, sentados na nossa varanda, Noah me perguntou: Mãe, será que um dia vamos ser próximos da vovó de novo? Demorei a responder. Quis escolher bem as palavras. Às vezes, amor significa impor limites, filho. O jeito da sua avó machuca mais do que ajuda. Ele assentiu, pensativo, e disse com mais maturidade do que eu esperava. Mas você ficou comigo, mãe. É isso que importa. Ele tinha razão. Escolher o Noah foi quebrar um ciclo de culpa, controle e dependência que definiu a minha vida por anos. Perdemos segurança financeira, mas ganhamos algo muito mais valioso. Ganhamos liberdade. Para viver de forma autêntica, ao lado de quem realmente está presente. O acidente do Noah nos partiu, mas também nos refez. Testou a nossa força, nos uniu ainda mais. E descobrimos que, juntos, éramos suficientes. Exatamente como somos. Se a nossa história tocou seu coração de alguma forma, clique em inscrever-se e venha fazer parte da nossa jornada. Cada obstáculo que enfrentamos nos tornou uma família mais forte, mais unida e mais real.